Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Diante de uma lente convergente cuja distância focal é de 15 centímetros, coloca-se um objeto de altura desconhecida. Sabe-se que o objeto encontra-se a 60 centímetros da lente. Após, o mesmo objeto é colocado a 60 centímetros de uma lente divergente, cuja distância focal também é de 15 centímetros. A razão entre o tamanho da imagem conjugada pela lente convergente e o tamanho da imagem conjugada pela lente divergente é igual a... Então, galera, o que nós temos aí como informação é o seguinte. Nós estamos trabalhando com duas lentes. A primeira informada foi uma lente convergente. Essa lente convergente, ela possui uma distância focal conhecida. E ela vale 15 centímetros. Lente convergente, a sua distância focal, a gente coloca ela positiva. Fala também que a distância do objeto até a lente, que a gente representa pela letra P, é igual a 60 centímetros. Isso é um caso inicial. Fala que depois a gente vai pegar esse mesmo objeto e colocar ele em frente a uma lente divergente. Se tratando dessa lente divergente, ela também possui distância focal igual a 15 centímetros. Porém, a lente divergente possui distância focal negativa. Então, é a diferença de uma para outra. Mas fala que também vai posicionar o objeto a 60 centímetros dessa lente. Então, são dois casos aí que nós estamos trabalhando. O que a questão pediu é a razão entre a altura da imagem formada pela lente convergente e pela lente divergente. Então, quando a gente trata da altura de uma imagem, a equação que a gente tem para relacionar é essa aqui. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Onde o O eu não tenho o tamanho dele, o P' não tenho, mas eu até tenho informações para descobrir em cada lente, e o P eu tenho o valor de cada um. Só que eu quero a razão. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir o I para cada caso. Para fazer isso, eu vou trabalhar primeiro com a equação para a gente ver o que resultaria. O I eu vou isolar, vou pegar o O que divide ele e vou passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, o I isolado ficaria dessa maneira. Para descobrir o que foi pedido, que é o I da lente convergente dividido pelo I da lente divergente, que são os tamanhos da imagem em cada caso, basta eu tirar a razão. P' vezes O sobre P, no caso da lente convergente, pela mesma relação, só que da lente divergente. Sendo que esses dois têm coisas em comum. O P é o mesmo para os dois, então eu posso simplificar. E o objeto também é o mesmo, então o O tem o mesmo valor. Então sobrou para mim aí a relação entre os pelinhas, que é a posição da imagem com relação à lente. Então, se eu descobrir o pelinha de cada um, eu também descubro essa relação. Como a gente pode observar, não tem nenhum sinal nas alternativas, pois quando a gente tira a razão entre dois tamanhos, tamanho sempre é positivo. Porém, a imagem aqui, quando a gente coloca ela negativa, tem um significado, não está associada ao seu tamanho, mas sim sua orientação. Então, o que a gente quer, na verdade, são os módulos, a gente só quer saber o valor que isso daí vai dar. Então, a gente quer saber o módulo entre a razão de P' formado pela lente convergente e o P' formado pela lente divergente. É isso que a gente quer descobrir em módulo. Não estamos nos importando para o sinal no caso da resposta. Então, nosso objetivo aqui é descobrir o P' em cada um dos casos. Então, vamos lá. A equação que a gente tem que relaciona as informações que nós temos é a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Onde eu tenho que utilizar essa mesma relação para cada uma das duas lentes em questão. Então, eu vou começar aí com a minha lente convergente, onde a distância focal vale 15, o P vale 60,
O P', nós estamos precisando dele. Para descobrir o valor do P', ele tem que ficar isolado. Então, eu vou tirar a fração 1 sobre 60 que está somando ele e vou passar para o outro lado, subtraindo. Nessa relação, eu tenho que fazer o MMC entre 15 e 60. O MMC entre esses dois valores é o próprio 60. Então, basta eu pegar e adaptar essa fração aqui da esquerda. Para o 15 virar 60, basta multiplicar ele por 4. E para a fração não mudar, eu faço a mesma coisa em cima. Então, vai ficar assim, ó. Embaixo, o denominador será 60. E em cima vai ser 4 vezes 1, que dá 4, menos 1, que dá 3. E isso aqui é igual a 1 sobre P' da lente convergente. Se a gente for isolar esse P', o que a gente vai obter, multiplicando cruzado ou invertendo as frações, é 60 dividido por 3, que isso daqui dá 20 centímetros. Então já descobrimos o P' da lente convergente. Vou fazer a mesma coisa para a lente divergente, onde a distância focal também é 15, só que negativo, pois trata de uma lente divergente. O P é 60 também, e o P' terá um valor diferente que a gente tem que descobrir. Vou fazer a mesma coisa, vou ter que isolar o termo que tem o P'. Vou fazer isso passando 1 sobre 60 para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar aqui 1 sobre P' da lente divergente isolada. Mesma coisa eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer MMC entre 15 e 60. Basta multiplicar por 4 embaixo e em cima. E aí eu vou ter o meu denominador igual a 60. E em cima eu tenho 4 vezes menos 1, que dá menos 4, menos 1, menos 5. E isso é igual a 1 sobre o P' da lente divergente. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou inverter dos dois lados para ter o P' em cima e isolado. E eu vou ter aqui menos 60 dividido por 5. Isso aqui é menos 12 centímetros. Então eu já descobri o P' de cada um. Para descobrir a razão entre as imagens, eu já tinha visto que bastava eu pegar o P' da lente convergente e dividir pelo da lente divergente. E aqui a gente não está se preocupando com a relação de sinais, né? Que ela tem um significado para a lente, significa quando ela é positiva que a imagem ela é real, quando ela é negativa que a imagem é virtual, mas aqui a gente só está tratando do tamanho, então não importa o sinal. A razão que eu quero vai ser igual a 20 dividido por 12, que eu tenho como simplificar embaixo e em cima nessa fração por 4. Em cima vai dar 5 e embaixo vai dar 3. Então o nosso gabarito está aí na letra D.